E aí, pessoal, boa tarde, vamos chegando. Tudo bem? Fala, seu Marcel Frigeira. E aí, Deia, E aí, Edu, tudo bem? tudo bem? O seu background hoje tá assim de fazer inveja, viu? Eu quero te dizer. Estou no Caribe, né? Mentira. Que delícia! Dá outro ar para trabalhar, né, Edu? Não é, Eu estou no interior, na casa dos meus pais, vim fazer a quarentena aqui com eles. E aí tem um sapézinho aqui que eu entrei aqui para fazer essa live hoje com vocês. Que legal. Boa, né? Eu tava falando com o pessoal esses dias daqui também. O pessoal, você tá aí no Caribe aproveitando, a gente tá aqui. Eu falei, não, não estou no Caribe. Não estou na praia, é só o cenário que é praia, né? Não é fake, não é fake, mas não é na praia. E a ideia, tá frio aí em Curitiba? Ah, até que não, Edu. A gente teve umas semanas aqui meio tensas, assim, mas agora não, tá agradável, tá um sol super bonito, tá gostoso, assim, eu mudei um pouco meu escritório, agora eu trabalho olhando a janela, tem uma árvore linda aqui, agora o sol tá começando a baixar aqui atrás da árvore, ai, tá bem lindo. Boa, boa. Aqui tô com esse horário também, se vocês ouvirem alguns, né, uns sons, é a hora que as maritacas estão indo para as árvores para dormir, sei lá, e elas passam rasante aqui, fazendo uns barulhinhos. Então é outro som do que a gente está Legal. acostumado, né? E Aí, a gente ó, fica. Tá pegando? uhum. Começou, uhum. Falei, eu vou fazer a live às 5, é a hora das maritacas, mas enfim, faz parte, né? Como todos os sons que a gente tem em casa, enfim, né, mas faz parte. É isso aí. Vamos esperar dar mais um minutinho para o pessoal entrar, a gente já está aí recebendo as pessoas. Deixa eu ver aqui quantas já temos aí, quase subindo mais do que 30 já. Temos gestores aí que eu vi, hoteleiros, enfim, uma galerinha aí para nos acompanhar nessa live. Voltamos, né, Deia? Nossas Que lives de legal. segunda-feira, né? E a gente vai trazer essa semana, essas próximas 3 semanas, né, as dicas, né? A gente até batizou de Fica a Dica, para a gente trazer aí de maneira prática alguns assuntos para a gestão de viagens, né? A gente aqui na Lagev criou um documento chamado Playbook de Viagens, que é justamente um material consolidado que nossas comunidades de gestores criaram, né, com algumas dicas do que eles estão fazendo. Então é um material bem prático, né? E aí nessa live aqui a gente traz um pouquinho, e aí você mesmo viu o material e tem coisas para atualizar, né? Que o negócio é tão dinâmico que a gente tem que atualizar sempre esses materiais, né, Déia? É verdade, é verdade. Não dá. Já era difícil antes, né, Edu, a gente ficar com algum material estático e agora tá mais ainda, né? A gente está toda semana, na verdade, olhando, atualizando, aprendendo alguma coisa e aí atualizando as nossas referências também. Então, pô, super legal. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz da gente voltar aí mais 3 semanas, segunda-feira, nosso horário às 17, né? Boa. E como você falou, vamos tratar agora nessas próximas o nosso Fica a Dica, que são coisas na prática que já estão funcionando e que a gente quer dividir, né? Boa. É, tem aqui a Renata perguntando onde a gente encontra o playbook. Renata, manda um e-mail para contato@alagev.org e a gente encaminha para vocês. Tá? A gente vai subir no nosso site, a gente não conseguiu porque o nosso site está em reformulação, mas quem quiser receber o playbook, manda um e-mail para a gente, né, contato@alagev.org e a gente manda para vocês. Né? Hoje a gente tem aqui, né, estamos eu e a Deia, mas no back aqui tem a Gi, né, a Giovana da Lagev e a Vanessa da Belinkers também nos ajudando aqui. Então, se a gente ficar aqui, mas que eu vou conduzir aqui o bate-papo com a Deia, né, a gente vai bater no papo e as meninas vão me mandando as mensagens aqui
né, no paralelo até um pouco do que vocês estão comentando aí no chat, né? Que o chat a gente brinca, é um evento à parte. Mas vamos lá. Ideia, a gente vai fazer o primeiro Fica a Dica de hoje, falando de 2 temas, né? Um que é metodologia ágil, né? Que a gente vai explicar o que é para quem ainda não conhece, e vamos falar um pouquinho de Duty of Care e Loyalty of Care. Né? Então esse aí é o Fica a Dica de hoje, então a gente vai trazer dicas práticas, principalmente aí do que a gente viu nesse material que nós fizemos e também no que a DEA como gestora aí tem implementado, né, na eBanks. DEA, vamos começar então com o Agile, né? O Agile, para quem não conhece, né, é um conjunto de métodos e práticas, né, que inclui aí colaboração, auto-organização, equipes multidisciplinares e principalmente, né, ciclos curtos de atividades. Acho que o grande segredo, e a gente tem falado aí de grandes multinacionais e pequenas empresas também, eles podem implementar essas metodologias, né? No nosso playbook tem bastante coisa ali, que depois quem receber ou quem já tiver pode ler um pouquinho, mas vamos entender na prática como funciona isso. E a DEA trabalhou já com 3 metodologias dentro, né, de uma metodologia maior, que é a metodologia ágil. Né, DEA, só me corrija, trabalhou com OKR, com Scrum e com Canvas, é isso? Com Canvas também e com Kanban. Com Kanban, desculpa. Então vamos por partes. O que você acha legal para a gente começar a falar das metodologias? Então você fala um pouquinho de metodologia, o que ela é e como que você aplicou na área de viagens, por favor. Isso. Primeiro, assim, falar do ágil, de metodologias ágeis, para mim, Edu, é um super prazer, porque eu comecei a entender um pouco e a mergulhar um pouco nesse universo há mais ou menos 2 anos e me apaixonei. E brinco com todo mundo, né? Que eu sempre brinco. É um caminho sem volta, porque depois que você aprende, que você começa a aplicar as metodologias ágeis no seu dia a dia, e vocês vão ver que a gente vai falar um pouco aqui, a gente vai aplicar para o trabalho, mas você pode aplicar na sua casa, tá? Depois que você começa a trabalhar com o ágil, você não consegue mais se ver trabalhando com as metodologias tradicionais. Eu sei, existe ainda, para quem não conhece muito do ágil, fica muito aquele mito, né? Mas o que é o Agile? O que é a metodologia? Estou fazendo a metodologia corretamente? Enfim. Então, para desmistificar um pouquinho, né? O Agile, as metodologias ágeis, né? Surgiu ali mais ou menos em 2001, com um grupo de profissionais que sentaram para bater um papo sobre a entrega deles em relação a softwares, em relação ao desenvolvimento de softwares. Então, ele surgiu muito fruto desses profissionais da área de TI. E aí eles entenderam que, cara, ali tinha uma baita oportunidade para mudar a maneira como a entrega era feita. E o ágil, ele surgiu pautado em 4 valores principais, tá? Um dos valores são os indivíduos e interações. Então, numa metodologia, quando você usa o ágil, você está olhando muito mais para as interações e para as pessoas do que para os processos e para as ferramentas necessariamente, tá? Quando no Manifesto Ágil, eles falam do software em funcionamento, que são os caras de TI e tal, mas eu traduziria isso para o produto ou para o plano em ação mesmo, rodando, muito mais do que uma documentação abrangente, né? Então, metodologias tradicionais, a gente via, primeiro você passa um tempo com planejamento, gerando uma porção de documentação para depois ir para a prática. O ágil não, o ágil você já está na prática e você vai produzindo a partir disso, né? O terceiro item dos valores, né, o terceiro valor do manifesto é a colaboração com o cliente. Então, é aquilo que a gente sempre fala da construção conjunta, né? Muito mais do que eu entregar para o cliente o que eu acho que ele precisa, o que eu acho que ele espera, é eu construir junto com ele, né? Até numa das nossas aulas, Edu, a gente usa uma foto, aqui vai ficar um pouquinho difícil de eu traduzir, né? Mas a gente usa uma foto que é fazendo, a gente pensando, não sabe esses balanços de árvore, né? Então, são 3 fotos, né? O que a gente entendeu que o cliente precisa, o que a gente quer entregar para ele e, na verdade, o que ele precisava. E ali com aquelas fotinhos, assim, a gente consegue ver bem a diferença, né? Então, essa construção conjunta, ela é muito necessária para trabalhar de uma maneira ágil. E aí você está muito mais apto a responder às mudanças do que seguir um plano. Então, quando eu comecei a trabalhar com viagens corporativas,
a gente trabalhava fazendo business plan para 5 anos. Então, a gente fazia um business plan, imagina hoje, né? Para 5 anos, e aí você passava muito tempo fazendo toda aquela documentação abrangente, e em algum momento você ficava incapaz de responder às mudanças que já aconteciam. Hoje, a gente vê um cenário muito mais veloz. Então, você trabalhar com um planejamento para 1 ano já é difícil. E aí vem o que você falou, né? O ágil, ele vem muito pautado em você trabalhar com pequenas entregas. Então, separando um pouquinho algumas ferramentas, né? Existe o Scrum. O Scrum, para quem nunca ouviu falar, ele é muito, muito usado pela galera de tecnologia, tá? É uma metodologia ágil para você conduzir projetos. Então, tem um livro, eu tenho esse livro, até fui procurar antes da gente pra eu mostrar aqui na live, mas ele está emprestado, eu adoro emprestar meus livros, tá? Ele está emprestado, mas ele chama Scrum, o jeito de fazer na metade do tempo. É um livro amarelo, tem uma seta vermelha. Se a Vani ou a Gi puderem procurar aí na internet e colocar aqui no chat, esse livro vale super a pena, tá? Ele explica o surgimento do Scrum, e ele conta como usar o Scrum num projeto. Mas, basicamente, tem algo do ágil também que é uma premissa, é que tudo é muito claro para todo mundo. Então, tudo que está sendo feito, ele é claro. A galera acho que entra na sala, ou está muito acostumado nos escritórios, vê aquelas paredes cheias de post-its, né? Aquilo não é só para ficar coloridinho, nem bonitinho, né? Apesar de ficar, né? Mas é muito para ter tudo claro ali. Todo o mapeamento, ele é muito claro. E o post-it, ele é muito usado, Edu, principalmente pela facilidade que você tem de mover ele de um lado para o outro, ou até de descartar. Uhum. Aquilo podia ser uma ideia, não é mais, eu vou descartar, eu vou tirar daqui, né? Então, esse livro que eu comentei com vocês do Scrum é muito legal. E tem esse outro que está aqui comigo, que é Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Gente, esse livro, quem quiser tirar uma foto, tira uma foto. Eu sei que está aparecendo ao contrário, mas esse livro vale a pena demais para ter na cabeceira, tá? Depois que a gente vai postar o vídeo, daí só para o pessoal ficar também tranquilo, a gente vai postar esse vídeo aqui na TV Alagev, no canal do YouTube da Alagev. E aí lá na descrição a gente coloca todos esses livros também com os links para vocês também verem. Então, quem não conseguiu anotar aí, a gente deixa na descrição do vídeo também. Legal, Edu, obrigada. E esse livro ele é muito legal porque ele traz um roteiro. Cara, no final, você quer trabalhar esse sprint de 5 dias, ele tem um roteiro. Dia 1, o que você faz das 10 às 10h10, das 10h10 às 10h15, das 10h15 às 10h30. Qual é o material que você vai precisar para cada dia, o que você tem que separar, como conduzir as reuniões. Então, esse livro é muito, muito legal. E basicamente, assim, quando a gente trabalha com Scrum, a gente fala, né, das nossas reuniões. Então, tem as nossas sprints diárias, e aí a gente tem sprints semanais, que é justamente para a gente ir conversando sobre as entregas do projeto, né? Então, isso de você ter pequenas entregas, e não só isso, Edu, de você conhecer dentro de um projeto também quais são os teus impedimentos, né? O que você precisa trabalhar e você não consegue evoluir porque tem algum impedimento naquela tarefa especificamente. Uhum. Trazendo para o nosso universo de viagens corporativas, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar em algum tipo de projeto para implementação de alguma ferramenta, para implementação de algum provedor, e você pode trazer essa implementação para dentro de uma metodologia ágil. E você pode desenhar os passos da implementação dentro dessa metodologia. Então, a gente consegue, primeiro porque quando se forma uma equipe para trabalhar com metodologias ágeis, a gente está falando de uma equipe multidisciplinar. Então, você tem caras que são especialistas em diversas áreas dentro da empresa, numa mesma sala para resolver um problema comum, né? Então, isso é a riqueza do negócio. Isso é a riqueza de você... Desculpa, continua. Não, pode falar, Edu, pode falar. Ia te perguntar um caso prático que você implementou na Ebanks, através dessa metodologia. E cortou um pouquinho, Edu. Te perguntar um caso...
Um caso prático que você implementou aí num programa de hotéis, alguma coisa, para o pessoal entender realmente na prática como você fez o processo Como todo. Só pra funciona, gente... né? Isso. Tá. O que a gente usou agora, recentemente, inclusive nesse quarter, que a gente estava fazendo um desenho para melhoria de processo, foi bem específico em processo, tá? Então, a gente implementou. Primeiro, a gente fez todo um levantamento de quais eram os problemas que a gente tinha. Então, a gente começa muito a levantar problemas. Vamos desenhar todos os problemas. A partir do desenho dos problemas, aí a gente vai para um segundo passo, que é entender qual é o nosso cenário ideal, o que a gente quer desenvolver. Aí a gente vai definir qual é a equipe. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente trouxe para a equipe 2 pessoas, né, do time de travel, a gente trouxe 2 pessoas do contas a pagar, a gente teve uma pessoa da controladoria e a gente teve mais uma pessoa do fiscal, tá? A gente estava resolvendo processos de financeiros. Legal. E aí, então, a gente formou uma equipe multidisciplinar e essa equipe debatendo. E a gente procurou entender, então, o que a gente queria entregar, qual é o nosso resultado final, e a gente olhar para o usuário. Porque não adianta eu querer entregar aquilo que eu acho que o usuário quer consumir. Então, a gente também teve, dentro dessa nossa equipe, alguns usuários fazendo parte de algumas rodadas, tá? E aí a gente olhou, a gente tinha 3 meses para entregar esse projeto, porque a gente trabalha por quarters, né? Então, a gente tinha 3 meses, a gente olhou o nosso todo, a gente dividiu o nosso todo nos meses e a gente dividiu as entregas por semana. E aí, como é que a gente fez? Todo início de semana, a gente, então, toda segunda-feira, inclusive hoje eu tive essa reunião, toda segunda-feira às 10 da manhã, a gente tem uma reunião para todas as pessoas trazerem o que elas estão fazendo e se tem algum impedimento, tá? Eu, como Project Owner, né, sou a pessoa responsável, não vou entrar muito nos detalhes do Scrum, tá, Edu? Senão a gente vai passar mais do tempo da live só na metodologia em si. Sim, é mas só exemplo. Como exemplo, como gerente desse projeto, eu tinha como uma das minhas atividades eliminar os impedimentos, né? Então, se uma pessoa traz um impedimento, olha, não consigo avançar nessa etapa aqui porque eu preciso de um outro reporte ou da colaboração de um outro time que ele não vem, eu era responsável por eliminar esse impedimento e voltar com isso. Então, a gente tinha toda segunda-feira a nossa reunião semanal, a nossa sprint semanal, e toda sexta-feira a gente tem a reunião para a gente fazer as entregas da semana. Então, tudo que foi planejado, o que a gente não conseguiu concluir, e replanejar a próxima semana. Então, com isso, eu posso te dizer que assim, a gente tem um prazo para entregar esse projeto dia 30, e na sexta-feira da semana passada ele estava concluído. A gente conseguiu concluir até antes, porque a gente foi removendo os impedimentos com bastante agilidade. Aí, com essa questão, por exemplo, de clareza, a gente tem algumas ferramentas que a gente trabalha na empresa, mas tem uma ferramenta que é gratuita, que todo mundo pode usar, 2, na verdade. Uma delas é o Slack, que é uma ferramenta para comunicação. Então, a gente tem um canal dentro do Slack só sobre esse projeto e todas as pessoas envolvidas nesse projeto estão lá dentro. Então, quando a gente precisava se comunicar, sempre se comunicando por ali. E o Trello, que é uma outra ferramenta que ela é fantástica, em que a gente desenhou o projeto ali dentro e a gente também fazia as entregas ali dentro. É uma ferramenta de gestão de projetos, na verdade, né, Déia? O Trello você pode usar, Edu, para gestão de projetos, mas você pode usar também para gestão de tarefas. Então, por exemplo, a gente falou do Kanban, né? O Kanban, eu sugiro para todo mundo usar o Kanban para a vida, não só para o trabalho, tá? Mas para rotinas de casa, para tudo. Eu uso o Kanban para tudo, tá? O Kanban, basicamente, o que é? É você dividir as suas atividades no que você tem para fazer, o que você está fazendo e o que está feito, tá? Então, você pode fazer isso numa folha de papel, numa agenda, ou você pode fazer isso, por exemplo, dentro do Trello. Você pode abrir um quadro no Trello em que você constrói um Kanban ali dentro. Eu, além do a fazer, fazendo e feito, eu costumo incluir mais 2 etapas, tá? Uma no início, que é uma que eu chamo de backlog, e uma no final,
que é a de impedimentos. Então, por exemplo, eu tenho todas as minhas atividades do meu dia, tá? Antes de encerrar o meu dia, eu já estou programando amanhã. O que, que eu vou fazer amanhã? E aí, esse funilzinho de backlog que eu falei, para mim, ele serve como um depositório, entre aspas, tá? Porque é a minha maneira de esvaziar a minha cabeça. Tá. E aí vem um pouco do princípio do GTD, que é uma metodologia criada pelo David Allen, que é Getting Things Done, que também vale a pena para quem quiser se aprofundar. Mas no GTD, o David Allen, ele fala sobre você ser mais produtivo a partir do momento que você está deixando o teu cérebro pensar naquilo que ele precisa pensar. Então, eu tenho esse do backlog, que é onde, putz, tive uma ideia agora. Não sei quando que eu vou fazer aquilo. Eu vou lá no meu backlog e registro. E aquilo vai ficando tudo registrado. E aí, quando eu vou organizar minhas atividades, eu vou puxando. O que, que eu vou fazer? Então eu vou fazer essas atividades aqui. E aí, à medida que eu começo a fazer, eu jogo o que eu a fazer para o fazendo. Putz, cheguei numa atividade que eu empaquei porque eu preciso de uma determinada solução que não está pronta, ou alguém que não me responde, eu jogo ela para impedimento, porque é como se eu estivesse marcando com um marca-texto vermelho ali, assim, sabe? Eu não consigo dar andamento a isso. Então, Legal. o Kanban, eu super indico para todo mundo usar Kanban no trabalho, para organizar suas atividades, o seu dia a dia, tá? E eu uso o Kanban, Edu, junto com uma matriz de Eisenhower, que eu não sei se você conhece, eu não sei se o pessoal conhece. Tá ficando científico o negócio. Tá ficando científica essa conversa, tá ficando científica. Tá ficando? Conta um pouquinho o que é. Então, a matriz de Eisenhower é uma matriz para você priorizar suas atividades. Então, falei do backlog, né? Daí eu falo, tá, legal, vou tirar do backlog e vou jogar para o a fazer. Mas o que, que eu faço primeiro, né? Então, assim, a primeira dica que eu vou dar, que é uma dica aí, a gente já está até entrando um pouco em cursos de produtividade, né? Mas se você tem algo para fazer que vai demorar menos de 2 minutos, faz agora. Nem coloca isso no teu to-do. Você vai perder mais tempo colocando e organizando isso num to-do list, numa lista de atividades a fazer, do que fazendo na hora, tá? Mas aí, organizei tudo. O que, que eu faço primeiro? Só deixa eu pedir um favorzinho, acho que o seu microfone tá batendo no seu colar, tá fazendo barulhinho. Opa, desculpa, peraí, vamos resolver uma coisa aqui. Pronto. Boa. Acho que agora vai. Boa? Boa, melhorou. Valeu, Edu, valeu. E aí, o que é a matriz de Eisenhower, né? É uma matriz em que você divide em 4 quadrantes. Então, vou pegar uma folha de papel aqui e vou exemplificar, tá? Você faz uma cruz aqui, você vai dividir em 4, tá? Ok. Então, você vai ter aqui o quadrante 1, o quadrante 2, o quadrante 3 e o quadrante 4. E aí, você põe numa escala de importância e urgência, tá? E fica mais ou menos assim, ó. Importância e urgência. E aí, esse teu quadrante 1 aqui, ele vão ser as tuas atividades, que é o Q1, ele é importante, mas ele não é urgente. Aqui do lado, você vai ter aquilo que é urgente e importante. Aqui você vai ter urgente, mas não importante, e aqui nem urgente e nem importante. Então, se você colocar no Google matriz de Eisenhower, ele vai trazer essa fotinho desse quadrante que eu tô falando. E aí é onde eu uso para. Então, o que eu tenho ali, de todos os meus to-dos que eu vou classificar como que eu começo a trabalhar, cara, eu vou puxar primeiro o que é urgente e importante. Porque o que é urgente e importante eu vou puxar primeiro e vou fazer. E depois eu vou puxar o que é importante, mas não é urgente. Por quê? Porque se eu não planejar e não fizer, ele vai virar urgente e importante, entendeu? Então, até uma dica que eu sempre dou também para os alunos é você passar um dia da semana, faz um quadrante desse numa folha de papel e vai escrevendo as suas atividades, aquilo que você está fazendo, vai fazendo um palitinho. Sabe aqueles palitinhos que você vai contando as coisas? Vai contando com palitinho. Quanto do que você está fazendo que é urgente e importante, quanto que é importante, mas não é urgente. E aí você vai vendo também o que já nasceu urgente ou o que virou urgente porque você deixou virar, entendeu?
E aquilo que não é nem urgente nem importante, meu amigo, deleta, porque ele não vai te levar para lugar nenhum, né, Boa. Edu? Deixa eu te perguntar uma coisa, daí aqui acho que é um pouco da dor de todos os gestores, não só os gestores de viagens, mas de todos os profissionais de viagem também, né? Independente da metodologia que cada um usa, né? Então, você deu bastante dicas bacanas aqui, a gente, cada um, na verdade, vai escolher o que melhor se adapta ao seu ritmo de trabalho, né? Mas como que e aí eu acho que a matriz é um pouco da resposta, mas eu queria ouvir de você. Beleza, desenhei meu dia, no dia anterior planejei meu dia, tudo lindo, falei assim, sentei, hoje meu dia vai ser, né, tem os meus to-dos. E aí a gente arremessado ali, né, a gente recebe 1 milhão de coisas novas naquele dia. Como que eu gerencio isso? Aí começa a ficar insustentável, porque eu tenho o que é importante, o que é urgente, mas começa a entrar um monte de coisa. Vale essa classificação também nesse momento? Porque também. aí, até para não fugir do meu planejamento original, né, Débora? Como que a gente pode gerenciar essas demandas durante o dia que não são planejadas? Isso assim, Edu, é o que a gente mais tem, né? Então, como eu falei para você, assim, eu encerro meu dia de trabalho planejando o meu dia seguinte. E tem uma outra coisa que eu uso, que é todos os dias de manhã, tá? Qual é a minha meta do dia? Eu posso não fazer um monte de coisa que estava planejada porque surgiram outras. Mas eu tenho a meta do dia. Aquilo eu não termino o dia sem fazer de jeito nenhum. Bem. Tá? Então, isso também é legal, é você definir qual é a tua meta do dia. A Gi colocou ali Pomodoro. Gi, Pomodoro super ajuda, mas a gente vai deixar para uma outra, porque é um mecanismo de produtividade também. O Edu tá rindo porque ele sabe que eu sou super fã e eu uso o Pomodoro mesmo, mas a gente pode fazer uma, Edu, depois dessas 3, só sobre dicas de produtividade. Sim, tá? Acho que é de ferramentas e tudo mais, que eu acho que é super legal. Mas assim, no dia, e aí programei tudo amanhã, tô aqui com o meu dia de amanhã todo programadinho, eu vou sentar amanhã para trabalhar e tenho certeza que vai surgir um monte de coisa. E aí eu tenho que olhar, e eu sempre uso a matriz, tá? Eu sempre uso a matriz para olhar o que está surgindo. É urgente e importante, eu vou ter que acomodar, eu vou ter que puxar. E aí eu tenho que olhar, como eu já classifiquei as minhas outras atividades, eu tenho que olhar o que fica para depois, né? Tá. E naturalmente, profissionais, a gente pode contar também com os nossos gestores. Então, você tem um momento que você está ali, você tem um impasse, porque você está com muita atividade, porque surgiu muita coisa naquele dia que não estava planejada, joga ali, chama o gestor e fala, olha, eu não consigo entregar tudo, me ajuda a priorizar. Né? Porque às vezes... Desculpa, né? Os indicadores, né, a gente tem os prazos ali, mas eles não são, né, estáticos para sempre. Eu posso negociar esses prazos também dentro desses meus entregáveis, não é isso? Exatamente, exatamente. Acho que muito mais do que você atrasar, né? Acho que você atrasar uma entrega, ela é muito ruim. Então, quando, a partir do momento que você está entendendo, né, tudo que você tem para fazer, porque também às vezes, Edu, quando a gente não tem isso escrito, a gente tem aquela sensação que a gente está cheio de coisa. A gente tem aquela sensação que você está ferrado. E a hora que você coloca no papel, estrutura o teu dia, você fala, putz, não, tá gerenciável. Eu tenho bastante coisa para fazer, mas não tá naquele nível de estresse que eu mesma estava colocando naquilo, né? Então, por isso a importância. Eu sinto muita diferença na minha vida, nas minhas entregas, com este tipo de organização. Mas é como você falou, né, Edu? O que funciona para mim pode funcionar para muita gente, mas pode não funcionar também. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu mecanismo. Eu, antes de começar a trabalhar com o Trello, eu tentei uma série de outras ferramentas, tá? N-Do, tem uma que parece o símbolo da Mulher Maravilha, o Wunderlist. Tentei, nossa, um monte de coisa e nada funcionou para mim. O Trello funcionou. Legal. Uma outra ferramenta que eu conheci que funcionou super legal, só que essa é uma ferramenta que você tem que pagar, é o Monday. O Monday, o Monday é sensacional. Mas ela não tem essa versão gratuita. O Trello eu não sei como vai ficar, porque a Atlassian comprou, possivelmente venha mudanças por aí, talvez a gente não tenha mais essa versão gratuita com tantas funcionalidades como a gente tem hoje. Mas são ferramentas que eu deixo um pouquinho aí de recomendação para pelo menos as pessoas pesquisarem e entenderem qual é o melhor, né?
E o bom e velho papel também, gente. A agenda super funciona também, entendeu? O que importa é você ter... O mais importante, Edu, é que onde você vai registrar e por onde você vai trabalhar seja um único lugar. Então, não tenha um caderno, mais o Trello, mais o Monday, mais um monte de ferramenta. Não. Concentra tudo num único lugar, tá? Uhum. E vamos fechar com o OKR para a gente já mudar de assunto, que já foi meia hora da nossa live aqui. Bora. OKR é sensacional. Outra coisa que quem me conhece sabe que eu sou muito fã. OKR é uma sigla para Objectives and Key Results. E foi uma metodologia que surgiu lá com o CEO da Intel, com Andrew Grove, e depois foi super difundida e é utilizada pelo Google, Twitter, Facebook, a gente usa na Belinkers, o Ebanks também usa OKRs. Então, ela é uma ferramenta para gestão, e é uma ferramenta que ela está baseada em você trabalhar com um objetivo, os indicadores de resultado, e ela é uma ferramenta ágil, porque você trabalha normalmente com entregas trimestrais, né? Com objetivos trimestrais, desculpa, e com entregas semanais. Então, quando a gente fala muito, por exemplo, quem já me ouviu algumas vezes, me ouviu falar sobre definir o objetivo do programa de viagens, e esse objetivo alinhado com o objetivo estratégico da empresa. Então, a gente consegue trazer isso para dentro da gestão de viagens, Edu, e aplicar OKRs. Tá? Uhum. Uma outra coisa que é super legal do OKR é que é uma metodologia desdobrável. Que significa isso, né? Significa que eu posso desdobrar as ações entre várias áreas e com vários fornecedores para entregar o meu resultado final. Então, de uma forma bem prática, tá? Como usar OKR? A primeira coisa é que OKR, para quem nunca usou, para quem vai começar a olhar agora, ele vai parecer muito, muito complicado. Tá? Ele vai parecer muito difícil, mas depois que você começa a usar, você se adapta à metodologia e, cara, é sensacional, é muito fácil de usar e traz muito resultado. Mas qual é o ponto de partida? É você definir o objetivo, tá? Objetivo definido, aí você vai entender quais são os indicadores que vão te levar para aquele objetivo. Então, vou dar um exemplo, tá? O meu objetivo é reduzir os gastos em viagens corporativas no ano de 2020, tá? Aí eu vou olhar para dentro do meu programa de viagens e vou entender onde estão as minhas oportunidades de redução de gasto. Pode ser com renegociar o meu programa de hotéis, e o renegociar não significa reduzir tarifa, porque pode ser que eu vou ter que mudar a categoria, né? Vou ter que mudar a categoria dos meus hotéis para eu conseguir entregar uma linha de redução ali. Pode ser que eu tenha que trabalhar na mudança da antecedência de compra, porque eu não sei se isso vai funcionar mais agora nessa nova realidade, tá, Edu? Porque tem muita coisa mudando no jeito de fazer negócios, né? Sim. Então a gente vai ter que entender muito também até que ponto a antecedência ela vai ser diretamente relacionada à redução de custo agora, né? Que a gente vai então, falar aqui também no Fica a Dica, né? Nas próximas semanas também. A gente vai falar disso também. Exatamente. Então, eu vou ter que olhar onde estão as minhas oportunidades, tá? E aí, eu vou desenhar quais são os meus indicadores. Então, por exemplo, um indicador vai ser reduzir 10% o gasto de hotel. Esse é o indicador. Como eu vou reduzir 10%, vão ser as minhas ações. E aí, eu vou desenhar quais são as ações. E aí, entrou legal dele ser desdobrado, né? Porque para eu reduzir 10%, eu vou precisar, de repente, mudar a categoria de hotéis, eu vou precisar, de repente, trabalhar em alguma coisa com o meu usuário interno para que ele possa me ajudar nisso. Ou, como eu fiz o mapeamento das áreas, e eu sei que eu tenho 3 áreas que podem me ajudar, eu vou dizer que 5% desses 10 estão em essas áreas trabalharem, e aí eu vou definir ações para essas áreas, então eu vou desdobrar ações para essas áreas, e semanalmente eu acompanho as ações. Não significa que semanalmente eu acompanho a evolução do resultado, tá?
Aí, mensalmente, sim, eu tenho ali uma medição, eu sei se as ações que foram implementadas, elas estão trazendo o que aquele indicador disse que era reduzir 10%, putz, não estão trazendo, então, cara, eu preciso mudar, porque eu tenho um trimestre para fazer o negócio, então eu preciso mudar algumas ações aqui. E aí você vai trabalhando, e isso com velocidade, chega no final do trimestre, você tem resultados esperados ou até superiores. Ou não, ou você pode entender que você precisa dar um passo para trás e jogar um outro trimestre com mais algumas ações para você conseguir chegar no resultado daquele indicador. Mas o importante é você ter sempre essas métricas mensuráveis, né? Daí que você falou, então, vou reduzir em 10%, vou ampliar em X%. Tem que sempre ter um número ali, uma meta tátil ali, né? A alcançar. Não é só botar assim, rever processos. É muito aberto. Tem que ser uma coisa bem assertiva, não é isso? É assim, Edu, o objetivo é amplo. Tá? O objetivo ele não é mensurável. Quando eu falo em reduzir gastos, eu vou reduzir gastos. Ou vou reduzir custo. São duas coisas diferentes. Tá? Então, o objetivo é amplo. Os KRs, que são os Key Results, que são os indicadores, necessariamente precisam ser mensuráveis. Perfeito. Então, eu vou dizer que eu vou reduzir o gasto com hotelaria em 10%. Vou reduzir o gasto com transporte aéreo em 12%. Vou reduzir... O que eu vou fazer para entregar o objetivo que é redução? Nos KRs eu vou dizer mensurável. E nas ações eu vou desdobrar. Perfeito. Então, para reduzir, eu vou ter uma reunião A, uma reunião B, aí é tudo, é o passo a passo, são as ações que eu vou fazer, ou que as áreas vão fazer, para entregar aquilo que eu estou mensurando. E aí é o que a gente fala, por exemplo, de indicadores, né? Quando eu começo a trabalhar com uma metodologia ágil, primeiro que eu não estou fazendo coisas que não vão me trazer resultado. Todo o meu trabalho, ele está pautado na entrega de um resultado. Eu estou sendo bastante estratégico, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, como o meu KR, né, o meu indicador, ele é mensurável, eu estou acompanhando a evolução. Então, isso fica muito mais fácil para você mostrar onde você está. É o que eu sempre falo, né, toda apresentação do programa de viagens, ela deveria ser baseada em onde estou, o que fiz, onde eu quero chegar e o que falta para eu fazer. Boa. Né? Então, quando você trabalha com o OKR, isso fica muito transparente. Você consegue mostrar isso com muita transparência e ele tangibiliza aquilo que você está fazendo. E dá para você incluir, né, a gente está falando muito da gestão de viagens para dentro, né, você consegue utilizar uma dessas metodologias junto com seus parceiros, não consegue? Né, com a TMC, por exemplo. Então, a gente está falando de papel estratégico aqui, né, então a gente já deu algumas dicas de como o gestor pode, né, se tornar mais estratégico, ou o profissional de viagens e eventos podem se tornar mais estratégico, porque isso aqui é muito amplo, dá para usar para todas as áreas, mas de repente até muda um pouquinho, né, o client review que a gente tem visto, ou as entregas da própria TMC, principalmente, ou mais das companhias aéreas, dos hotéis. Acho que isso pode avançar também para o relacionamento com fornecedores, não pode? Sem a menor sombra de dúvida, Edu. Tanto o gestor trabalhando com o seu planejamento em OKRs, ele pode desdobrar isso para os seus parceiros, então para a TMC, para os hotéis, para as companhias aéreas, e trazer todos os parceiros para dentro desse planejamento, e eles terem ações que estão desdobradas ali dentro, quanto os próprios parceiros, por exemplo, a TMC, ela pode implementar isso no cliente. O cliente não está familiarizado, não trabalha, não precisa sentar e explicar a metodologia de OKRs, que de repente o cara vai virar e falar, isso é muito difícil, não quero trabalhar assim, né? Mas fazer o planejamento baseado em OKRs e trabalhar no dia a dia com o seu cliente, usando essa metodologia. Isso vai trazer muito resultado, muito. Legal. Deixa eu dar um spoiler. Manda. Vou dar um spoiler, então. No finalzinho a gente vai divulgar aqui o link, mas a gente vai começar semana que vem, de segunda a quinta, uma série de 4 masterclasses, segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20h30. São 4 masterclasses online e gratuitas que a gente vai fazer. E um dos temas é o ágil na gestão de viagens. Então a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado disso que a gente falou aqui nesses primeiros 30 minutos, tá? Muito bom. Show. Se alguém tiver perguntas, pessoal, pode colocar aqui no chat que a gente responde. Bom, acho que a gente deu aqui em
30 minutos, em 30 e pouquinhos minutos, né, alguns drops de Agile e de metodologias aqui. De novo, é super profundo o tema, mas a gente quer trazer dicas e dar fontes para o pessoal ir buscar essas informações. Acho que nosso papel aqui é esse, e aí até dentro das próprias corporações já deve ter um time de Agile, enfim, ali para trabalhar, né? Então a gente encerra essa primeira parte falando sobre essas dicas. E aí, continuando, fica a dica, vamos falar de um outro tema, né, que é Duty of Care ou Loyalty of Care. Né? E então, vamos começar do básico. Né? Daí, aqui que é primeiro o Duty of Care, depois a gente começa a entrar um pouquinho na discussão, né? Para que a gente comece aí do começo. Então, rapidinho, o que é o Duty of Care? Legal, só vou dar um oizinho pro Paulo, que eu vi que ele entrou e deu um oizinho, ele falou para mim hoje que ia entrar. Oi, Paulo, bem-vindo. Então, o Duty of Care, Edu, eu vejo muito um pouco das pessoas traduzirem Duty of Care em ser capaz de rastrear os viajantes, né? De fazer tracking de viajantes. Mas o Duty of Care, ele não é só isso, tá? O Duty of Care, ele é o nosso dever de cuidado, enquanto empresa, de cuidado com os viajantes quando é em viagens corporativas. Então, claro que ter a habilidade de fazer o tracking dos viajantes, ele faz parte, porque a partir do momento que eu preciso cuidar do meu viajante, eu preciso ser capaz de rastreá-lo, de localizá-lo em caso de necessidade, né? Mas falando em dicas, assim, olha, eu não tenho Duty of Care, eu quero implementar um Duty of Care, qual é o meu ponto de partida? Isso. Né? Mais uma vez, assim, Edu, falar sobre a construção conjunta, tá? Falar em fazer junto. É muito importante, quando a gente fala em Duty of Care, que a gente traga para a mesa a galera de segurança ou de risco, né? Dependendo de como a empresa tem as nomenclaturas, mas a área de segurança e risco, a área de saúde, RH, além do time de viagens, né? Estarem juntos numa mesa para a gente entender papéis e responsabilidades, né? Então, vamos sentar junto com essa galera e vamos desenhar. E aí eu gosto muito de olhar para a jornada, tá? E separar a jornada no pré-trip, no trip e no pós-trip. Então, dentro desse nosso dever de cuidar do viajante, o que entra num pré-trip, que é antes dele fazer a viagem? Né? Quais são os itens dessa minha jornada? Eu tenho que pensar que, por exemplo, o meu viajante, antes dele começar a viagem em si, né, dele entrar no avião, ele tem que chegar no aeroporto. Como é que ele chega no aeroporto? Eu vou permitir que ele use o carro dele, vai usar um estacionamento, ele vai de Uber. Então, aí eu começo a olhar para dentro até do meu próprio programa e entender como é que eu vou desenhar toda a parte de diretrizes e tudo mais, já pensando que ele tem esse ponto anterior. A gente falando agora dessa situação. Desculpa, Dé. Pode falar. Tem até um pouquinho antes, né? Quais são os informativos, né, que você manda para o viajante, né, numa recorrência? Então, quais são os países que estão, por exemplo, em guerra? Quais são os países que estão com alguma pandemia, epidemia? Né? Quais países que têm restrição de vistos e passaportes ou precisa de uma carteira de vacina? Enfim, tem toda uma parte informativa pré também, né, para o cara saber, putz, eu vou para esse destino, onde que eu vou pegar a informação? Né? Ou é na agência, ou é no próprio portal de viagens da empresa. Então, acho que esse é um ponto importante também para a gente deixar, né? É super bem colocado, Edu, porque é um dos pontos que a gente também coloca ali na hora de fazer o desenho, que é você ter como premissa a acessibilidade como prioridade. O que isso significa, tá? Que você vai ter toda a informação pertinente para o viajante disponível e que ele tem que saber onde está essa informação. Então, por exemplo, se a minha área de risco ela vai trabalhar, minha área de segurança, para categorizar quais são os países nesse momento, né? Então, nesse momento, quais são os países que teriam um alerta amarelo, que teriam um alerta vermelho? E qual é o procedimento? Porque não adianta só o viajante ele entrar e ele olhar, beleza, eu preciso viajar para tal lugar, eu vou lá, consulto, tá vermelho. Mas tá, e daí? Então, o que isso significa? Que eu não posso ir? Ou isso significa que eu tenho algum procedimento a cumprir? Eu tenho que falar com alguém? Né? Nessa parte, principalmente agora que a gente está vivendo com a pandemia, é a gente trazer para dentro desse nosso programa, do nosso dever de cuidado, o que a gente vai falar para o viajante então?
cara, você precisa viajar de qualquer jeito, você vai para um aeroporto, você vai pegar um Uber, quais são os cuidados que você tem que ter ao entrar no Uber, quando você está dentro do Uber e quando você sair do Uber. E quando você chegar no aeroporto, quais são os cuidados? Né? Porque a gente, Edu, não pensava nisso. A gente chegava, precisa chegar no aeroporto, eu vou tomar um café, eu vou na livraria, enfim. E agora, quais são os cuidados? O que a gente vai dizer para ele como recomendação do que ele pode e do que ele não pode fazer? Né? Exato. Então, tem toda essa parte do pré-trip. Aí, durante a viagem dele, então, eu ser capaz, e aí entra muito uma parte, eu preciso rastrear esse cara. Isso tem que estar mapeado. Como é que eu vou fazer isso? Vai ser através do OBT? Existem ferramentas de OBT que te permitem fazer o tracking do viajante. Existem algumas TMCs, Edu, que já comercializam a integração com ferramentas específicas disso. Então, se a minha TMC me oferece isso, vou fazer através da TMC. Eu não tenho, eu preciso de um processo mais robusto, eu vou contratar uma ISOS, uma iJet, porque eles trabalham não é só a questão de fazer o tracking, né? Existem outros componentes também que são super relevantes na entrega do trabalho deles. Então, como é que eu vou fazer isso? Isso tem que estar mapeado, tem que estar definido. E o teu viajante, ele precisa saber. Quando ele faz uma viagem internacional, se a tua empresa emite um seguro viagem para ele, você não tem só que mandar a apólice para ele. Ele tem que saber que se ele precisar usar, como é que ele faz para usar. Isso. E ele tem que ter, como o que a gente brinca, que é um headphone, né? Para quem que ele vai ligar? Ele tem que ter um número. Para quem que ele vai ligar? Não é, porque é muito difícil se você comunicar, se você tiver um incidente, ligue para o número tal. Se você precisar de não sei o que, ligue para o número tal. Chega na hora que você está com um problema, você vai olhar, você vai ligar para o primeiro que você vê. Exato. Então, a gente tem por premissa ter um número de contato, e esse número atualmente é um número nosso, né, interno, mas poderia ser, por exemplo, do plantão da TMC, da agência, e isso estar lá com a agência alinhado e amarrado qual é o procedimento, o que eles devem fazer no caso de uma necessidade ou de um contato, porque eles também precisam saber, né? Então, os 2 pontos, Edu, 3 pontos, né, já como dicas iniciais de Duty of Care. Acessibilidade, tá? As informações têm que estar disponíveis e o cara tem que saber onde elas estão. O outro ponto é você pensar em toda a jornada, então no pré, no durante e no pós. Como que você precisa olhar para o teu viajante corporativo e o que você precisa implementar, tá? E munilo de informação, né? Legal. Então, a gente tem muita tecnologia disponível, então a gente tem que trabalhar com essa tecnologia a nosso favor. Né? Quando a gente desenha a jornada, a gente, além de tudo, também a gente olha onde são os nossos pontos de risco, né? Onde eu tenho risco. E o que eu vou fazer para mitigar esses riscos, ou para eliminar esses riscos, né? Onde é que eu vou atuar, o que eu vou implementar. Então, acho que esses são os pontos principais, assim, quando a gente vai pensar em desenhar um programa em colocar o Duty of Care, né, em prática. Deixa eu complementar, que acho que são dicas interessantes também, até por experiência. Você falou de ter um número de telefone que é nosso, né? Acho que é interessante desenhar esse time de mobilização, né? Então, para quem que eu ligo e como vai ser a distribuição dessa informação em cascata, né? Porque senão fica aí, o cara liga para a secretária e a secretária liga para você, que é a gestora de viagens, mas liga para o RH, o marido está ligando para a agência, enfim, é uma bagunça. Então tem que ter um processo alinhado de comunicação, né, de pirâmide. Exato. Quem são os primeiros e você vai descendo essa pirâmide. Outra dica que eu queria dar, é muito importante, a gente sempre esquece. Colocar o celular do viajante no profile, né? Por quê? Porque se você precisar achar ele, né, a agência já pode entrar em contato, a companhia aérea, caso de remarcação de voo, que é o mínimo dos problemas, pode já entrar em contato com ele. Então são algumas dicas que eu queria fazer. Desenha esse time, né, como a Dé falou no começo, envolve muitas pessoas, e qual é o processo, né? Não adianta ter o time lá e aí todo mundo, né, põe 10 telefones na intranet e liga para os 10, não. Quem como é o processo de cascata, e tem o telefone do viajante celular no profile. Acho que são dicas aí fundamentais para a gente garantir
o que a gente tem realmente acesso, nessa acessibilidade, acesso a esse viajante. E a ideia, como a gente tem visto aí algumas coisas interessantes, né? Então, muitas empresas antes de pandemia já tinham Duty of Care e aí tiveram que dar um upgrade aí na política e nos processos, porque é uma coisa que não existia igual, né? A gente estava preocupado sempre com pequenos contágios, guerra, uma nuvem de um vulcão, essas coisas que dava para gerenciar um pouco, né? Não são questões fáceis, mas com menos complexidade, né? Agora a gente teve uma pandemia de magnitude global, né? Então tinha empresas que já tinham, adaptaram ou melhoraram o seu processo, e tinha empresas que não tinham e saíram batendo cabeça e agora criaram, né, à força um projeto de Duty of Care. Mas tem uma evolução disso, que é o que você fala bastante, que é a cultura, né, o culture of care, na cultura, né, de cuidado, né? O que é isso e como as empresas estão se transformando? Eu acho que tem que entrar muito, Edu, e aí faz muito sentido quando a gente fala dessa construção conjunta. Eu falo muito disso mesmo, porque realmente é o que traz resultado, tá? A gente sai do cobrar um resultado, uma adesão à política, e a ser impositivo no sentido de, putz, eu tenho que fazer isso porque o pessoal lá de viagens diz que é assim. Não, o cara tem que comprar porque que ele tem que fazer o que ele tem que fazer, né? E aí, essa questão que a gente está vivendo agora, tá muito... O viajante também esperando ouvir muito da gente, né? Então, cara, eu vou começar a viajar agora, o que eu faço? Quais são as recomendações? Eles estão querendo ouvir da gente também, né? Então, eu acho que a gente está num momento propício de começar a colocar essa cultura que o cuidado, a gente tem o Duty of Care, é o nosso dever enquanto empresa de cuidar, e ele, na ponta, tem o Loyalty of Care, né? Que é a fidelização dele. Ele precisa cuidar daquilo que a gente implementa para cuidar dele. Então, é aquele famoso, deixa eu ajudar, me ajuda a te ajudar, né? Legal. Então, e essa cultura não é algo que você faz assim, olha, vou fazer um comunicado, a partir de agora a gente vai trabalhar. Não, são nas ações, são nas entregas, trazendo ele para dentro das discussões, né? Eu, esses tempos, estava conversando com uma gestora e ela estava num momento de fazer uma pesquisa e eu falei, cara, tenta fazer já uma pesquisa perguntando e já inclui uma pergunta que como que você está se sentindo? A hora que tudo voltar, como é que você está se sentindo para viajar? Você viajaria agora se a empresa precisasse, sim ou não? O que você espera da empresa enquanto, né, o nosso dever de cuidado? Então, eu coloquei já essas questões para isso já trazer insights também, para a gente começar a trabalhar e entregar o que esses viajantes que estão voltando aos poucos, mas daqui um pouco eu tenho sentido já um movimento de retomada diferente do que há 2 semanas, quando a gente falou da última vez, né? Ainda não está super aquecido, nada disso, mas eu já tenho sentido as pessoas considerando, cotando, tentando entender, quer dizer, já estão num movimento de viagem, né? Então, e a gente tem que, então, prover a informação, trazer ele para o nosso lado, e aí é uma via de mão dupla, né? E aí, então, eu cuido de você, e você cuida do programa junto comigo, e a gente consegue fazer essa entrega, porque ela faz sentido para todo mundo. É uma construção conjunta, né? E é muito importante que você trouxe esse tema, porque a gente fala sempre de comunicação e ouvir o viajante, né? A gente fala com muitos gestores que ainda não conversam, né, seja através de uma pesquisa simples ou fazer fóruns de requisitantes e de viajantes. Então, se torna cada vez mais importante essa conversa, né? E você falou de comunicação, não é só mandar um comunicado, né? É como você se comunica com esse pessoal. A gente fala de gerações, enfim, né? Cada um consome um
conteúdo de uma forma. Então tem gente que vai ler o comunicado que está no quadro de aviso da empresa. Tem um cara que vai passar batida e não vai olhar. Né? Como que eu me comunico com esse tipo de viajante? Né? A gente tem pessoal de força de vendas que está no campo. Como que eu falo com ele? Né? Como eu dou para ele, né? Quando a gente trabalhava em agência, né? Daí tinha um cartãozinho lá do emergencial que o cara punha na carteira. É uma forma? É uma forma. Então, assim, se é assim que o teu viajante consome informação, ele quer ter um cartãozinho ali, né, com os números de telefone, vamos fazer, precisa entender o que o cara quer. Né? Não é porque a gente está falando de tecnologia que o cara não pode querer o cartãozinho. Estou dando um exemplo, né, super simples, mas é para trazer esse viés da gente escutar e como que a gente conversa com esse cara, né, para a gente ter esse contato com ele. Porque hoje em dia, como você falou, a gente pode ter todas as políticas, os protocolos de viagem, mas o cara pode falar assim, puta, não quero viajar, e aí, né, não me sinto ainda, né, seguro, né, e ou ligar para você, né, olha, recebi aqui a informação, mas ainda não estou seguro, né, como estão os protocolos? Daí você pode levar essas informações, né. Exatamente. A gente teve recentemente um caso de uma viajante e foi um processo curioso, porque exigiu de nós e da agência verificações maiores do que a gente normalmente fazia, né? Olhar, então, putz, normalmente a gente estava acostumado a olhar conexões, documentação necessária, agora você tem que olhar uma série de outras coisas, né? A fronteira aérea está aberta, vai fazer uma conexão, aquele país permite aquela conexão, não permite, a cidadania, enfim, uma série de coisas, né? E o viajante ele tem que estar confortável para fazer aquilo, senão é uma insegurança muito grande, né? Edu, é um momento que a gente está vivendo que sim, a gente tem que entender que primeiro ele tem que estar munido de informação e normalmente quando a gente tem informação a gente se sente mais seguro, né? Boa. Então, buscar de fontes confiáveis, montar essa documentação, ter ela acessível para o viajante. Empresas que podem funcionar, a gente trabalha muito com Slack, e dentro do Slack a gente tem alguns canais, e isso é super legal. Então, por exemplo, a gente tem um canal de travel ali, que agora a gente vai começar a movimentar com essas questões todas. Pode ter empresa que funcione com algum outro tipo de plataforma, e daí eu acho que também é muito legal você estar sempre trazendo, né, a situação, você pode desenhar um painel, você pode pegar, por exemplo, quais são os principais destinos que a sua empresa viaja, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? E de repente o pessoal de marketing consegue ajudar fazendo um painel bem visual, com, por exemplo, as cores ali, né? Você pode seguir uma escala de verde, amarelo e vermelho, que é super universal e que ela é muito visual, né? E nessa escala, como é que estão esses destinos? E aí, claro que isso vai demandar uma atualização constante, né, Edu? Porque isso está mudando a cada pouco, mas você pode providenciar isso como uma forma gráfica de informação. Um outro ponto que eu acho que a gente está num momento muito sensível e muito delicado, tem acontecido com muita frequência cancelamento de voo. A gente entra de manhã para olhar ali uma disponibilidade, o voo está disponível, o viajante escolhe e à tarde não tem mais. Ou ele fez a reserva, o bilhete está emitido, chega na véspera da viagem, a companhia aérea mudou, botou ele num voo com 1 milhão de escalas, 1 milhão de conexões, quer dizer... Então, a gente também tem que se comunicar com o nosso viajante corporativo e dizer, olha, está todo mundo se adaptando, inclusive a companhia aérea. Né? Aquilo que era... E aí eu não estou defendendo a companhia aérea, mas assim, é uma realidade, não adianta eu lutar contra. Né? Eu preciso entender que a realidade é essa, eu preciso falar para o meu viajante, falar, olha, seu bilhete está emitido, você está nesse voo, mas a gente tem acompanhado as companhias aéreas reorganizando malha, pode ter alguma alteração. Se isso acontecer, você vai fazer isso, isso e isso. Vai ligar para mim, vai ligar para um plantão, vai ligar para onde quer, mas você já diz para ele, ó, pode acontecer alguma coisa. Se acontecer, o que você vai fazer? É isso. Perfeito. Né? E evita aquela chuva de e-mails, chuva de mensagens, e o cara já tá com informação na mão. Daí, só para a gente finalizar aqui, temos 1 minuto e meio, né? Você quer fechar o tema Dutch of Care com alguma outra nova dica? Não, eu quero dizer que para as empresas que não tinham, a pandemia deve ter acelerado para todo mundo, tá, Edu? Mas se não acelerou para alguém, mesmo sem ter sentido a necessidade, trabalhe nisso.
porque é relevante, porque faz diferença, não só na questão do Duty of Care em si, mas no todo. Tá? A partir do momento que você olha para o seu programa e você olha para o seu viajante com esse dever de cuidado, você traz o viajante para junto e você consegue trabalhar melhor nas outras ações e melhorar o seu programa como um todo, tá? Boa, boa. E não espere que alguém faça na empresa, comece, né? Então, se não tem ninguém fazendo ainda, seja a mudança. Vai lá e aciona RH, segurança, quem for, para você ser o proativo na história, né? Não só ficar sentado e dizer, minha empresa não tem, e se contentar com isso. Acho que ir atrás e ser o embaixador disso, acho que é uma dica importante também. Seja o agente de mudanças. Isso é fundamental. Tá, Edu? E assim, fala com as áreas, fala com as pessoas, fala, tive uma ideia, o que você acha? Vamos discutir, né? E de uma forma simples. A gente tem mania de complicar as coisas. Isso é nosso. Então, mentalidade de o simples convence. Sejamos simples.